Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso EBD desta manhã, pedindo ao Senhor que esteja com cada um de nós, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, nos dando um dia de paz. O tema do estudo de hoje é: se temos em nossos dias adversidades, vamos perseverar na fé. O texto básico está em 1 Crônicas, capítulo 28, o verso 7 e no verso 8, a Bíblia em que estamos meditando, Almeida Corrigida Fiel. E assim nos fala a palavra: e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como é até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. Meus irmãos, o mundo está passando por uma grande adversidade. O que vemos é o desalento, a incerteza e a insegurança. Vemos desemprego e necessitados, mas o povo que confia no Senhor tem fé e esperança. Busquei na palavra sobre o que devemos fazer nesses dias de tantas adversidades, pois tudo devemos colocar diante de Deus. Foi então que me lembrei de José. Ele era o filho amado de Jacó. Ser pai já idoso, casado com Raquel, que era estéril, o nascimento de José deu a ele uma grande alegria, pois lhe foi concedido ser pai de um filho junto da mulher amada. Mas diante da preferência que tinha o pai por José, causou a seus irmãos uma profunda inveja, pois José era poupado de fazer serviços pesados, isso era função de seus irmãos. José ficava junto do pai, estudando o livro sagrado, ganhou uma roupa especial, uma túnica que foi feita pelo pai. A palavra ainda nos fala de que Jacó tinha muitos filhos de outras mulheres, mas amava mais a Raquel do que a mãe dos demais filhos. E eles viam que ele tratava Raquel de maneira diferente das outras, que não receberam o mesmo carinho e cuidado. Vemos ainda que José era formoso de porte e de semblante, como nos fala Gênesis 39, no verso 6. Quem poderia imaginar que José iria passar por tantas adversidades, pelo fato de ser amado do pai e por ser formoso de porte e de semblante? Mas a vida nos prepara surpresas com as quais não contamos. Com José não foi diferente. Era temente a Deus, mas isso não impediu que ele passasse por grandes adversidades, como não impede a nenhum de nós de termos lutas, de tribulações, tragédias e perseguições, pois isso não são inerentes a um povo, uma nação e algumas pessoas. A adversidade sempre existiu, desde o início dos tempos, e nem mesmo os personagens bíblicos foram isentos de sofrer reveses em suas vidas. José, filho de Israel, é um dos exemplos mais clássicos de perseguição e sofrimento. Era filho de Jacó com Raquel, dono de um caráter inabalável, nascido de Jacó, depois que ele teve a experiência com Deus, como nos fala a palavra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. Gênesis 35, verso 13. O seu nome não mais seria Jacó, pois assim disse o Senhor. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó,
mas Israel será o teu nome, e chamou-lhe Israel. Gênesis 35, verso 10. Depois de ter tido uma experiência, os demais irmãos de José eram filhos de Jacó, enquanto que José era filho de Israel, que teve seu nome mudado por Deus. E após ter tido uma transformação espiritual e seu novo nome, que significa Deus acredita, Deus acrescenta, foi que Raquel foi abençoada com a maternidade, dando à luz a José. Mas essas adversidades foram necessárias para que em sua vida se cumprisse o propósito de Deus. Raquel estéril dá à luz um filho que é amado do pai, mas que é vendido como escravo. É homem de confiança de Potifar, mas culmina por ser lançado em uma prisão onde permaneceu por longos anos. Mas o que podemos aprender com a vida de José? Primeiro, que ao ter lido as Escrituras e ter aprendido com o Pai sobre Deus, guardou as palavras do Senhor em seu coração. Sabia que devia respeito à mulher de seu Senhor e não se aproveitou da oportunidade que lhe era dada, mas escolheu ser fiel a Deus. Escolheu sofrer na prisão do que ter que negar sua fé no seu Deus e respeito ao seu senhor Potifar. A adversidade é algo muito difícil de suportar, mas ela pode vir com a finalidade de nos provar, nos ensinar um caminho diferente daquele que estamos acostumados a viver. Podemos sentir que a terra se abriu debaixo de nossos pés, que o mundo está caindo sobre nossas cabeças, mas se temos em nós a palavra da fé, o conhecimento da palavra do Senhor, vamos entender que em tudo isso está a vontade de nosso Deus e que devemos, ainda que perplexos com os acontecimentos, continuarmos firmes e confiantes de que estamos caminhando em uma jornada de fé e esperança naquele que nos prometeu. Foi assim que Paulo disse, escrevendo aos Coríntios: regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. 2 Coríntios 7, verso 16. Devemos sempre estar confiantes naquele que nos prometeu. Nada do que aconteceu a José fez com que ele clamasse e questionasse a Deus. Ele não teve ódio dos irmãos, não acusou a mulher de Potifar e sequer ficou aborrecido, zangado com aquele que teve seu sonho revelado e que dele se esqueceu quando foi levado de volta para a presença do rei. O resistir às adversidades se deve ao fato de confiar no Deus que havia prometido. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. O carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Gênesis 39, do verso 21 ao 23. Mas mesmo o Senhor estando com José, ele não foi impedido de ser jogado em uma cisterna. Não foi impedido de ter sido vendido como escravo, de ser tentado pela indignidade de uma mulher e sequer de ter sido lançado em um cárcere, lugar onde passou longos anos de sua vida. Muitos pensam que por sermos cristãos e sermos do Senhor, servos do Senhor, estamos livres de pagarmos um alto preço para manter a nossa integridade cristã. Vivemos em um mundo cujo sistema é dominado pelo maligno. É a palavra que assim nos fala. Sabemos que somos de Deus
e que todo mundo está no maligno. 1 João 5, verso 19. Mas como diz a palavra, somos de Deus e Ele vai estar junto de nós, assim como esteve com José. Havia propósito de Deus na vida de José. Foi para que esse propósito se cumprisse que o Senhor permitiu que ele passasse por tantos problemas e adversidades. Ele estava sendo preparado para cumprir uma missão que era o de ser responsável por alimentar as nações que passariam por momentos de sofrimento e fome, porque assim diz a palavra. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis 41, no verso 55 a 57. Mas porque, tendo o povo clamado a Faraó por pão, foram mandados que procurassem José? Isso porque agora ele não mais era um escravo prisioneiro. O propósito de Deus em sua vida estava se cumprindo. E para melhor falar sobre o que aconteceu a José, só a palavra pode nos dizer, porque assim diz a palavra. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, tenho te posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Isso está lá em Gênesis. Isso está lá em Gênesis 41, 36, do verso 36 ao 44. Me perdoem. O que vemos desde o início da história de José foi que o Senhor havia falado com ele em sonhos, quando ainda criança, e ele não se esqueceu daquelas promessas. Mesmo em meio a toda a adversidade, seus olhos continuavam firmes nas promessas do seu Deus. Ele tinha fé e sabia qual era a sua missão, que era a de servir a Deus e ao próximo. Servir a Deus e ao próximo. Isso o manteve firme, mesmo nas provações. E ele, que passou por tantas desventuras, veio a se tornar o segundo homem mais importante do Egito, como acabamos de ver, a palavra nos revelando. A história de José mostra que mesmo em situações adversas, devemos dar o nosso melhor. E quando sabemos o nosso propósito,
e em quem está do nosso lado, não temos o que temer. Sabemos que o Senhor está junto de nós. Precisamos aprender a identificar as bênçãos disfarçadas de provações. Às vezes achamos que as provações são bênçãos do Senhor. A palavra não nos revela ter havido um milagre no fato de ter José armazenado tantos víveres, mas nos revela que houve fome em toda a terra e que todos vinham ao Egito comprar alimento. No entanto, nos relata que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Nos relata ainda a palavra que, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Gênesis 39, verso 3. Isso nos leva a fazer uma meditação. Será que o Senhor não fazia com que aqueles grãos aumentassem a cada dia, sendo reposto por ele na medida em que eram tirados? Durante 7 anos, a terra foi alimentada pelo Egito, e mesmo não produzindo a terra, por 7 anos, não houve escassez de alimento. O nosso Deus é vivido por fé. Nós temos que viver o nosso Deus por fé, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 1 Reis 17, verso 14. Em outra ocasião, foi Eliseu procurado por uma mulher viúva que dizia nada ter. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é que o tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. 2 Reis 4, verso 2. Mas ela tinha mais do que disse ter. Tinha fé, e aquele pouco azeite que tinha foi multiplicado pelo Senhor. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. 2 Reis 4, versos 5 e 6. Podemos tirar daí uma lição, que a nossa fé é que nos leva à prosperidade, e as misericórdias do Senhor só irá se deter no dia em que não mais tivermos fé. E a fé é a fé que faz com que o Senhor esteja junto de nós, assim como vimos na palavra que o Senhor estava com José e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Foi por isso que toda a terra, que nada produziu por 7 anos, foi sustentada pelo Egito, sem que os alimentos fossem escassos, porque tudo prosperava nas mãos de José. Diante das adversidades, temos que buscar o nosso Deus com sinceridade de coração. Não devemos julgar e não intentar contra aqueles que achamos que buscam o nosso mal. Devemos sim buscar a Deus com fé. E José venceu por ter visto em tudo o que com ele aconteceu estar às mãos de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou por bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, verso 20. Foi através das adversidades que José se colocou mais perto do seu Senhor, e foi assim que o Senhor o preparou, para que através dele, que muitas vidas foram salvas da fome. Como ele disse para seus irmãos, todo o mal que a ele sobreveio, Deus o transformou em bem, para conservar muita gente com vida.
Vou terminar essa reflexão fazendo um convite a todos quantos tiverem acesso a esse estudo. Vamos nos unir em fé, nos reunindo diante de nosso Deus, diante de Jesus e do seu Santo Espírito, em oração, em fé e esperança de que melhores dias estão por vir, e ainda que venham os anos de escassez, nada nos faltará, pois o nosso Deus vai nos conservar com vida. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Deuteronômio 31, verso 12. Não temos o que temer se confiarmos no Senhor. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmos 34, verso 9. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Mas, antes de terminar esse estudo, eu tenho que fazer algo que o Senhor está mandando que eu faça desde a noite. É orar por você. O Senhor me mostra pessoas que eu não sei quem são, que eu não conheço, mas que estão passando por tribulação, estão passando por momentos de muita dificuldade. E o Senhor me pede, me manda, me ordena que eu ore por elas. E assim eu fiz pela madrugada enquanto o Senhor me mostrava. Oh, meu Deus e meu Pai, esse povo está sofrendo, meu Deus, sofrendo com enfermidades, sofrendo com escassez, sofrendo, meu Pai, com dor de luto, com dor de tristeza em seu coração. Não sei porquê, mas o Senhor sabe. Não sei quem são, mas o Senhor conhece. Elas estão, Senhor, por todos os cantos. Elas estão, Senhor, colocadas diante de um Deus tremendo, mas que talvez elas ainda não consigam chegar a Ti, meu Deus. Que o Senhor possa estar falando com cada uma delas. Ó Espírito Santo de Deus, conforte e console os corações tristes e enlutados. Conforte e console os corações, Pai, que estão vendo a sua fé, a sua esperança morrendo em seus corações. Não. Que essa fé e essa esperança seja regada por Ti, meu Deus, para que ela floresça, para que ela cresça, ainda que seja terra, mas que cresça, que tome forma e vida dentro desses corações. Você que está passando por um momento de dor, você que está deprimido, a depressão nos traz as trevas. A pessoa que está em depressão, ela está em escuridão. Mas saiba que há uma luz que te ilumina, a luz de Cristo. E eu tenho clamado ao Senhor para que você seja iluminado pela luz de Cristo. Toda essa depressão vai sumir como a escuridão, vai desaparecer como as trevas. E você vai ver que há uma luz diante de ti. Jesus está te convidando a entrar nesta luz. Pelas madrugadas o Senhor tem falado comigo sobre você, sobre vocês, sobre aqueles que sofrem, que eu não conheço, não sei quem é, não posso dizer nomes porque não sei, mas que estão por aí pedindo a proteção, a misericórdia do Senhor, que estão diante da face do Senhor. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não te deixou. Não, a mão dele está estendida. E saiba que ele te ama. Saiba que Jesus te ama. Saiba que o Espírito Santo te consola e te conforta. Tenha fé, tenha esperança, tenha certeza no Deus que não vai te deixar faltar o emprego, não vai te deixar faltar o alimento, não vai te deixar faltar nada, porque Ele é contigo. Saiba de uma coisa, tenha certeza de uma coisa: o Senhor te ama e Ele te guarda como a menina dos seus olhos. Ele cuida de ti. Que a paz, as bênçãos, as misericórdias de nosso Deus esteja sobre cada um. Que todos tenham fé e esperança num Deus que está sobre nós. Que Deus te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor.